Alô, alô, meus amigos, teste fazendo a conexão, estamos chegando. Muito boa noite a todos. Vocês já estão vendo os nossos convidados. Eu quero, mais uma vez, antecipadamente, pedir desculpas pelo pequeno problema técnico que tivemos ontem para a transmissão do nosso bate-papo, a nossa resenha de toda segunda-feira. É o programa do Rivo, Lance Livre Online. A partir de agora, já vou apresentar os nossos convidados. Estamos ao vivo aqui pelo Facebook. Eu repito, excepcionalmente nesta terça-feira. Obrigado ao Indinho lá em Bauru, que nos ajudou nesse contato com esta fera que eu vou apresentar. São duas feras ex-jogadores de futebol e um grande amigo que eu tenho na comunicação. Muito obrigado a todos, em nome de Azul Lubrificantes, Azul Lubrificantes na rua Carlos Gomes, Del Frigo Carnes, para churrasco no box 110 do Ceasa de Jundiaí. Eu uso banana.com, banana.com lá em Vinhedo, surf, esportes, comics, também com hamburgão do Pardal, Ciote, Centro Integrado de Ortopedia, a equipe do médico Dr. João Luiz, cirurgiasdejoelho.com.br e com o apoio do projeto Metropolitano de Jundiaí e também da Arte Brasil Comunicação Visual. Os nossos patrocinadores, o programa vai ficar disponível também nas mídias dos nossos convidados, depois sobe para o YouTube também. E para quem participar a partir de agora, vai concorrer a 2 lanches do Hamburgão do Pardal, um dos nossos parceiros. Os convidados vão receber o lanche também nas suas residências. Eu vou direto para Bauru. Caiu a conexão com um dos nossos convidados, ele vai voltar já já, mas está aí, ó. Edilson Baroni, meu amigo Baroninho, ídolo da história do Palmeiras, ídolo da história do Flamengo, ídolo da história do Norusca, noroeste de Bauru, campeão mundial com o Flamengo, um dos chutes mais potentes da história do futebol brasileiro. O Baroninho é um dos nossos convidados, chegando aqui no nosso Lance Livre, e que eu tive o prazer de conhecê-lo também aqui na cidade de Jundiaí, quando ele passou nas categorias de base do Paulista Futebol Clube. Meu amigo Baroninho, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, boa noite. Tudo bem, Barone? Boa noite, Riva. A maior satisfação de estar com vocês, com o Django, com o Orlando. Esperamos que hoje dê tudo certo, né? Porque ontem teve um probleminha aí com você aí. Eu falei que Deus estaria no comando. E o Django aí, que eu tive uma felicidade muito grande de jogar em 88 com ele no Ituano. Legal, legal, Barone, legal. Já já nós vamos começar a nossa resenha. Vamos até. O nosso programa muitas vezes é interestadual, internacional, hoje intermunicipal, porque eu vou até Itu. Estou tentando a conexão com o Django. Enquanto isso, eu quero apresentar o meu grande amigo Orlando Gaeta. Orlando Gaeta é um historiador, conhece do esporte, sabe do futsal e gosta das coisas boas. Radialista dos bons, um dos grandes amigos que eu tenho aqui na cidade de Jundiaí também. Orlando Gaeta, boa noite, um grande abraço para você, Gaeta. Oi, Riva, boa tarde, um prazer estar com você, boa tarde, Baroninho, boa tarde ao Django. Boa tarde. É sempre uma satisfação estar no Lance Livre, a gente é um programa muito tradicional aqui na cidade e agora, através de outras plataformas, atingindo aí outros lugares. Muito obrigado pelo convite, Riva. Valeu, Gaeta. O Bruno Teixeira, que por sinal é meu filho, o Matheus Henrique também, meu outro filho, estão me ajudando aqui para o sorteio dos lanches do Hamburgão do Pardal. Vinícius Pontes, do projeto Metropolitano, apoia aqui. Tem alguma novidade, Vinícius? Manda para a gente. Paulinho Alves, Toninho Pecchiori. Eu repito, gente, nosso programa, excepcionalmente hoje, terça-feira, eu prometi. E eu quero apresentar aqui um dos grandes artilheiros da história do futebol do interior do estado de São Paulo. O maior artilheiro do Ituano, meu amigo Django. Seja bem-vindo, um abraço, boa noite, Django. Pequeno delay nessa conexão. Acho que ele não está me ouvindo. Django, me ouve? Alô, Django? Não está me ouvindo. Realmente, o Django, problema de conexão com a internet. Engraçado, né, Baroni? Na época que você era jogador do Palmeiras e do Flamengo, as entrevistas eram dentro do vestiário, os repórteres entravam no vestiário, tinha nada na internet, era fiozão, puxava o fio, o cabo, era uma dificuldade, mas parece que funcionava tranquilamente, né, Baroni? É uma coisa simples, né? Hoje é muito complicado. E a internet, a realidade virtual também chegou para o futebol. Isso não tem como fugir. Estou tentando mais uma vez adicionar o Django aqui.
não tem como fugir. Você consegue já trabalhar bem com essas mídias digitais? É uma realidade para você também ou tem uma certa dificuldade aí? Um pouco, Ivo, né? Não sou de muito ficar mexendo no telefone, não. Mas é uma realidade, não tem como, né? Hoje o jogador é até avaliado pela internet, por redes sociais, né? Exato, hoje, primeiro mundo, né? O telefone é o primeiro mundo hoje. É verdade. Vamos ver se o Django me ouve. Django, tá me ouvindo? Estou ouvindo, Riva. Meu Deus. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Boa noite, Riva. Beleza? Como é que vai? Vocês aí. É um prazer imenso estar com vocês aí. E com o Baroni que vocês se enfrentaram e jogaram juntos também, é isso? Sim, jogamos contra e eu tive a felicidade e o prazer de jogar com o Baroni na Internacional de Limeira e na... E na... A conexão do Django não tá boa, não. Não tá bom. Na Inter de Limeira é onde, Baroni? Ituano, nós tivemos em 88 no Ituano. O timaço que o Ituano montou em 88, né? Não, depois eu saí e aí 89 subiu. Né? Ficou quase mesmo time, mas era um timaço. Grandes jogadores. Quem que você lembra daquele time? Tava o Maxwell, tava o Lívio, que jogou no Cruzeiro, o Maxwell do Palmeiras, né? Jacimar, lateral direito, o Django, esses jogadores estavam lá, né? Genildo, são jogadores que passaram por time grande. Tá. E aí depois você seguiu a sua carreira com o Palmeiras, com o Flamengo, sua passagem brilhante como campeão mundial no Flamengo. O Orlando vai fazer as perguntas. Orlando, você vai me ajudar aí a conduzir os trabalhos, afinal de contas o Baroninho está na história como um dos chutes mais potentes e precisos. Não bastava só chutar forte, né? A gente sabe que tem jogadores que chutavam muito forte, até mais forte que o Baroni, mas o Baroni, quando ele passou aqui por Jundiaí, eu me recordo muito bem, é saber pegar na bola, encaixar o pé na bola. E o Baroni tinha essa qualidade, né, Orlando? Sem dúvida. O Baroninho, ele, para mim, foi o precursor aí da ponta esquerda, o jogador que, para mim, antecedeu ao estilo do Éder, né? Não era um jogador tão aberto como o Éder do Atlético Mineiro, da seleção, do Grêmio, né? O Baroninho, mas ele me lembrava muito o Éder, ou o Éder lembrava muito o Baroninho, porque o Baroninho veio antes, né? Mas o Baroninho tinha ainda um predicado diferente. Rivelino e Baroninho, gostaria até de saber da opinião dele nesse sentido. Ele também fazia o quarto homem de meio de campo, né? Ajudava a compor o meio de campo, coisa que o Éder não fazia, né? Então o Baroninho, para mim, ele se destacava inclusive nessa condição aí do Tele Santana em 78, 79, é isso, Baroninho? Responde aí, por favor, Baroni. Realmente eu tenho uma gratidão muito grande pelo Sotelê, né? Depois que ele chegou no Palmeiras em 78, ele procurou ver os defeitos que eu tinha para consertar. E realmente meu chute não saía em direção ao gol. A partir do momento que ele me ensinou, né, explicou como que batia na bola, aí eu comecei a fazer o que ele pedia. E realmente deu certo, né? Em questão do Éder Rivelino era um chute mais potente, né? E o Éder também. A gente não sei a velocidade que era a minha bola, né? Nas faltas, cobrança de falta. Mas era um chute forte, porque eu fiz muito gol de fora da área e também a gente treinava muito, né? O Tele foi um dos melhores treinadores que eu tive. Tive passagem com o Brandão, com o Minelli, que eram grandes treinadores também, mas quem me ensinou mais foi o Tele Santana, o jeito de bater, a colocação, o pé, onde põe o pé direito, onde põe o pé esquerdo, como que bate na bola. E realmente eu procurei fazer tudo que deu certo na minha carreira. Já vou fazer a nova conexão com o Django, parece que melhorou a posição, agora está online, mas sabe que o Django, o Baroni acabou de falar que a participação do Tele Santana na vida dele foi fundamental, que os fundamentos técnicos. Ele chutava forte, mas
tem a definição técnica para saber pegar na bola. E isso aí era comprovado. O Baroni não era só força, era direção também, né, Django? Sim, isso é muito importante. Eu também tive um treinador, embora, Riva, eu virei jogador profissional por acaso, que até 20 anos eu trabalhava numa mecânica, jogava no Varziano, no Amador. Depois, como o Ituano voltou no profissional, aí me arrumaram um emprego, né? E eu treinava só à noite. Aí, na realidade, eu virei profissional mesmo, foi em 80, né? E eu tive graças a Deus, eu tive um treinador que me ajudou muito, né? Por eu ser peladeiro, né? Mas o ladeiro me ajudou muito, né? No meu processo de jogador. Então, logicamente que ele aprimorou algumas virtudes que eu tinha e corrigiu algumas deficiências. Adailton Ladeira? Sim. Poxa, o nome, né? Era o professor, né? Assim como você citou Ladeira ou Baroni, prepare as perguntas aí, a função do treinador, ele passa a ser um educador, ele passa a ser um formador, auxiliar na disciplina, no aprimoramento tático e técnico dos jogadores. Hoje é um pouco complicado como vocês tinham à disposição de vocês para treino, para aprimorar taticamente, né, o Baroni? Realmente, né? Eu procurei puxar tudo que o Tele me ensinou. Não fui igual a ele, né? Mas tudo que ele me ensinou, eu passei para os garotos aí do Paulinho Jundiaí, onde eu trabalhei em 2005, 2006, 2007, que eu formei acho que dos melhores times 8-9 que tinha, né? Porque nós chegamos, né, nas finais aí. E aquele time 89 que eu falei pro Pitico, né, que me levou, o Vanduil, eu falei que se continuasse com o time, que eu fui meu time era juvenil e treinava toda hora junto com o time do Wagner Mancini, coletivo, né? E era um páreo bom. Mas se tivesse ficado com aquele time de 89, eu acho que 3, 4 anos seria o time do Paulinho Jundiaí. Fala alguns Passaram nomes grandes desse jogadores time. dessa época aí. Fala alguns nomes desse time seu aí. Tava comigo o William Rocha, Barbosa, o Marquinhos, que jogou no Audax. O William Rocha, o Adriano. O Marquinhos depois Os jogadores sucesso. o Ricardo Centravante, que mora em Jundiaí, né? O William. Tinha bastante jogadores, o Everton. Bastante jogadores daí, né? De Jundiaí. Depois Você viu, eu fui Orlando, para a Santo André. essência da história? Você viu a essência da história, Orlando? O Baroni foi a referência de Tele Santana, o mestre Tele. O Django falou de Adailton Ladeira, que eu conheço muito bem, um dos grandes amigos que eu tenho no futebol. Aliás, tanto de Django, o Baroni, como o próprio Adailton Ladeira, estão publicadas as suas histórias no blog do Riva, o Coisas Boas de Esporte. Mas eram treinadores didáticos, não é isso, Orlando? Sem dúvida. Era o professor, né? Literalmente o professor, né? O Adailton se destacou bastante, né, Django, com as categorias de base. E hoje eu acredito que o Django tenha ele como uma das referências aí para o seu trabalho aí com os menores na cidade de Itu. O Tele Santana também tem vários cases aí que ele ajuda o jogador a desenvolver, mesmo sendo profissional, a desenvolver a sua técnica, né, a aprimorar os seus fundamentos, né? E isso aconteceu com o Cafu, uma experiência própria aí com o Baroninho, que comentou há pouco, né? Eu, particularmente, tive uma experiência muito ruim com o Tele. Ele me maltratou muito algumas vezes que eu falei com ele. Ele era muito bravo, muito chato, né? E ele não gostava da imprensa, né? De uma maneira geral. Então, a minha experiência com o Tele não foi uma experiência muito boa, vamos dizer assim. Mas isso independe de qualquer coisa, porque ele, sem dúvida nenhuma, foi uma referência no futebol brasileiro. Ele, o Adailton Ladeira e outros treinadores, né, do próprio Noroeste, o Bolão, né, lembra do Bolão, que era fantástico também, né, e o Cilinho da Ponte Preta.
eram treinadores que trabalhavam fundamento. Hoje, se você chegar num atleta e querer ensinar fundamento para ele até se ofende, né? E você vê que um jogador como o Gabigol, por exemplo, um jogador do Flamengo, destaque, artilheiro, só chuta com a perna esquerda. Ele não tem outro fundamento, ele não tem a perna direita. É só você reparar nos jogos do Flamengo, ele não tem a perna direita. Enfim, e ele se ofende. Você vê que foi substituído aí no último jogo, já fez aquela ceninha, teve que o diretor lá abraçá-lo e tal. Então, é muito mimo e pouca bola, viu, Rival? Agora, em cima disso, Baroni, o Django foi uma situação à parte. O jogador, ele mesmo citou, por acaso, foi dos 20 anos. Mas até quando você acha que, Baroni, até quando é possível corrigir fundamentos de jogadores de futebol? Claro, o menino traz às categorias de base alguns vícios, entre aspas. Depois é difícil corrigir isso aí, quando já está com 18, 19, 20 anos? É difícil, mas se o jogador entender, né? Eu peguei um jogador aqui no Noroeste, o Claudecir, né? O Claudecir venceu por ele, porque realmente ele tinha muita dificuldade e virou um grande jogador. Jogou no São Caetano, jogou no Palmeiras, né? E o Claudecir venceu por ele. Vontade de treinar, acabava o treino, ele pedia para me ensinar, corrigir os erros que ele tinha. Vai mais do jogador. Eu acho que o jogador querendo, ele vai vencer. E realmente eu tive em 72 com o Ladeira e com o Zé Duarte aí no Guarani, né? Eu cheguei em 72 no Guarani, onde que o Ladeira revelou muitos jogadores. Os times de base do Guarani era forte, da Ponte Preta, né? Desses times era tudo forte. Os times que revelava mais era o Guarani e Ponte Preta. Em 72 só tinha fera no departamento amador do Guarani. E hoje fica muito difícil, né? Porque não sei se acabou os campos, fica mais difícil. E os campos de terra ajudavam muito, né? Onde que tinha um campinho, onde que a molecada jogava bola na rua. Hoje não tem mais isso. Hoje existe só escolinha, né? E fica muito difícil. O Django passou por isso aí, você não viu o que ele falou, com 20 anos. Ele soube aproveitar a chance que deram para ele e ele foi um vencedor. Mas é um caminho complicado, né, Django? Ah, sem dúvida. Eu falo, hoje os meninos, eles têm tudo, né? Que nem a gente que trabalha com a base, né? A gente procura passar para eles o que eu não tive, você está entendendo? Vai da dedicação deles, né? E muito da base se perde, porque hoje em dia você não prepara os jogadores de uma maneira, porque que depois, quando ele vai amadurecendo, vai aparecendo as falhas, né? Porque o pessoal já quer começar a casa pelo telhado, aí fica difícil, né? E na medida do possível, a gente procura passar os fundamentos direitinho para eles, né? E que nem eu sempre brinco, né? O dom não dá para passar, o dom é da pessoa. É verdade, muito bom. Hoje eu estou com Edilson Baroni, um dos meus ídolos do futebol, Baroninho, campeão mundial pelo Flamengo, com a Fera, um dos maiores artilheiros do futebol do interior, o Django, que fez história também no Santa Cruz, mas muito emblemático a sua imagem com o Ituano. E meu amigo, radialista Orlando Gaeta. Orlando, estou vendo uma bicicleta aí atrás, você está pedalando, rapaz? Não, é do meu filho, viu? As minhas atividades físicas se restringem a, de vez em quando, jogar um tênis, uma caminhada. A bicicleta aí é do meu filho. Prepara uma pergunta para o Baroni ou para o Django. Antes aqui, ó, Paulinho Alves, boa noite, estamos juntos. O programa vai ficar publicado nas páginas dos nossos convidados, depois sobe no YouTube. Toninho Pecchiori, filho do saudoso e querido Dacunto, o maior, melhor massagista na história aqui da cidade de Jundiaí. E um abraço a todos os convidados. Ticão, Herbert Borges, boa noite, meu amigo. O Toninho fala aqui, ô Baroninho, volta pro Verdão, rapaz, você faz pau Palmeiras até hoje. Fabinho Rafael, boa noite a todos. Luquinha Arantes, tive o prazer de ser treinado pelo Baroninho antes de ir para o Marcílio Dias de Santa Catarina. Queria saber qual é o segredo da batida perfeita na bola. Quem pergunta é o Luquinha para você, Baroni. Eu treinava muito, né? E realmente, eu já falei, quem me ensinou muito foi o Tele Santana, né? A gente cita muita gente que o Tele procurou explicar, eu acho que
foi ajudado pelo Tele, né? E realmente, logo que eu fui vendido para o Palmeiras, a minha estreia foi aqui em Bauru. Eu voltei a Bauru, né? E realmente, uma cobrança de falta quase do meio da rua, eu fiz o gol, né? Ganhamos 2-0 do gol meu e do Jorge Mendonça. E o pessoal do torcedor de Bauru começou a me falar um monte de coisa, né? Que eu não batia desse jeito, e realmente aconteceu o gol aqui em Bauru. Eu fiquei muito feliz nesse dia aí. É verdade. Esse é um dos gols que marcou na sua vida? Ficou marcado para você, não? Não, acho que foi lá na Bolívia, né? Com o Flamengo, gol de falta, né? Onde que o Galvão... que o Galvão Bueno narrou o primeiro gol meu lá, né? Foi o gol lá porque foi de longe a falta, né? E realmente foi, eu acho que o gol mais importante. Estou tentando localizar a imagem desse gol, que é emblemático também, que foi com o George Wisterman. Aliás, se por falar em Libertadores, o SBT que vai transmitir os jogos da Libertadores a partir de agora. A TV que detinha os direitos de transmissão está fora, então vem novidades aí, o SBT na televisão. Pergunte, Orlando, fique à vontade. Uma pergunta para o Django e uma pergunta para o Baroninho, você que é o repórter também do nosso programa hoje, Orlando. Obrigado, Riva. Django, a minha pergunta é a seguinte: hoje a gente percebe o centroavante muito fora de área, né? Falando de jogadores atuais, o Brenner no São Paulo, um jogador que vem se destacando, um dos meninos aí que mais fez gol na base, né? Fez inclusive mais gols do que o próprio Gabriel Jesus na base, mas quando joga no São Paulo agora, fez 2 partidas, fez 8 gols apenas no profissional, joga fora da área, né? Joga aberto. Mesma coisa o Pablo, mesma coisa o Jô do Corinthians. São jogadores que fogem daquela característica do centroavante raiz, né? Que fica um pouco mais centralizado na frente. A minha pergunta é assim, Django, você como conhecedor da posição e também hoje um professor analisando aí o futuro, como que você vê a posição de centroavante hoje no futebol brasileiro? Serão apenas atacantes que têm uma constante movimentação na frente e aquele centroavante não tem mais espaço? Ou ainda tem espaço, dependendo do jogo, para um jogo aéreo, para alguma coisa assim, um centroavante mais raiz? O raiz hoje em dia é difícil de encontrar, né? Que hoje você joga numa faixa todos os times jogam numa faixa de campo, então ficou meio complicado para os número 9, né? E outra coisa, né? Na minha época, né? Eu falo da minha época, a gente não tinha que marcar ninguém. Quem tinha que correr atrás de mim era o zagueiro. Hoje em dia inverteu. Agora o atacante tem que correr atrás dos zagueiros, voltar até o meio de campo. E depois, na hora para fazer o gol, não vai ter perna. Entendeu? Então, nos esquemas de hoje, ficou meio complicado para o 9 raiz jogar. E não tem, né? Você pode ver aí o Ricardo Oliveira, o Fred, o Luiz Fabiano, o Adriano, que são os remanescentes que ficaram, né? Dos 9 raízes. Sua opinião, Baroni, sobre isso aí. O número ficou apenas figurativo nas camisas? Não tem mais o 10, não tem mais o 9? Isso aí mudou muito? Mudou, né? Fala um meia-direita aí para mim, né? Meia-direita tinha um monte na época aí, ponta esquerda, ponta direita, lateral direito, né? Joguei com o maior lateral direito, que foi o Leandro, o outro lado, né? Moser, Marinho, Adílio, Andrade Zico, Tita, Nunes, né? O Lico. E tinha banco também, o Flamengo tinha um banco enorme. Então fica muito difícil, né? Você achar um meia esquerda, um meia direita, um centroavante, né? E realmente eu joguei com o Toninho, né? No Palmeiras, né? O César Moreno, né? Não é o César centroavante, o César maluco. O César Moreno que o Tele levou. Então, você não vê mais 9. O André Catimba, tinha André Catimba,
Era um monte de jogadores e hoje você praticamente você não vê um 8, não vê um 10, não vê um 11, não vê um 7. Está muito difícil. É verdade. Inclusive, é uma questão de opinião. Hoje os treinadores são pressionados, até voltando com você mesmo, Baroni, depois o Django vai dar a opinião e o Orlando apanha e encerra esse tema. Os treinadores são pressionados por resultados. Eu coloquei outro dia numa das minhas opiniões, questão pessoal. Na minha opinião, o melhor treinador hoje do futebol brasileiro, para mim, é o Fernando Diniz. Mas ele enfrenta problemas de resultados. Treinador trabalha com resultado e não tem muito tempo para trabalhar com a metodologia dele. Sua opinião sobre isso, Baroni? O Fernando Diniz, eu peguei ele aí no Paulista, né? Ele jogava, treinava contra o meu time, né? Ele falava peguei ele aí no Paulista, quando ele treinava contra o meu time, e ele falou um dia para mim que o meu time rodava, né? Rodava igual ele estava fazendo no Audax ali. E realmente o Fernando Diniz, se tiver um pouco de paciência com ele, seria o melhor treinador aí do Brasil, juntamente com os outros aí. Porque eu não tenho paciência, né? O time grande eu não tenho paciência. Pode ver o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho pega jogador que um tá jogando, coloca e tá dando certo o Renato Gaúcho. E é um excelente treinador, um excelente caráter, excelente homem, porque o Christian passou para mim e quando eu fui lá no Grêmio, o Christian tinha conversado comigo que ele sabia de tudo, né, como treinador. É verdade. Para quem não sabe, poucos não sabem disso, o Baroni é sogro do Christian. O Christian é um dos heróis da história do Paulista, que é emblemático até para mim, na minha carreira como jornalista, aqueles 2 gols do Christian no Mineirão contra o Cruzeiro. Se passar da barreira é gol. E a pancada do Christian. O Christian aprendeu com você, né, Baroni? Não tenho dúvida nenhuma disso, né? Eu procurei passar o certo para ele, né? Realmente, nesses 2 gols que ele fez aí, praticamente a gente treinou, né, durante a semana, falei com ele, e é mérito dele, então a gente fica contente pela classificação que deu no Paulista aí, né? Porque um time pequeno ser campeão da Copa do Brasil, como foi aí em 95, é coisa rara, né? Tem que correr muito, batalhar muito para conseguir os resultados e conseguir um título que conseguiu. E vai ficar cada vez mais difícil um time pequeno hoje. O Orlando completa, vai ficar cada vez mais difícil um time pequeno ganhar, que o formato da Copa do Brasil é outro. Vai lá, Orlando. Eu só queria fazer um adendo aí sobre o Christian, né? Essa semana eu assisti uma entrevista do André Sanches e ele, perguntado aí pelo Beija, da Fox, perguntou sobre a seleção, qual seria o Corinthians de todos os tempos, né? E o Christian está na seleção do André Sanches. O médio volante do Corinthians era o Christian. Então, só para uma opinião importante do presidente do clube, colocando o Christian aí como o principal volante da história do Corinthians. Lembrando que passou por lá grandes jogadores, né, na posição, desde Dino Sani, o próprio Tião e outros que passaram por ali, né? Então eu acho importante ressaltar isso e uma valorização bem acentuada aí para o Christian. O Christian que hoje joga no Juventus, eu tenho aqui uma imagem do gol, quando o Christian fez esse gol. Esse foi o gol contra o Cruzeiro, jogo do Mineirão, quando o Fred fez os gols, 2005, a Copa do Brasil, e aí até que, na sequência, vocês vão ver um dos gols do Christian, emblemático, em 2005, né? E aí vem, ó. Aí, Christian. Passou o Juliano. Pancada no gol. Sensacional. É histórico. É histórico. Ô, Django, sobre esse tema que nós abordamos, sobre com sogro desse, Fernando Diniz. Pois não, Orlando? Com sogro desse até eu chuto também. Ei, Django, sobre Fernando Diniz e treinador, liberdade para trabalhar, qual é a sua opinião? Tem que dar. O São Paulo está dando a oportunidade para ele, né? E que nem você falou, Riva, se não vir o resultado, não segura, né? Segurou ele agora aí, ganhou esses jogos aí, e eu sempre gostei do trabalho do Fernando.
Então, ele tem tudo para dar certo, né? Mas o São Paulo está precisando dos resultados, né? E nem o próprio Baroni falou, se não vir o resultado, a bola não andar, não tem treinador que fique. Tá vendo a imagem do Baroninho aí? Quando ele chegou para a gente fazendo teste, ele está na sua residência em Bauru, estava bem claro, né? Agora já tá calor em Bauru. Que pergunta boba minha, deve estar muito quente em Bauru, né, Baroni? Dá uns 36, 37. Meu Deus do céu. Tá calor. Perguntas. Fernanda Pontes Dias, grande abraço, Riva, aos convidados. Fabinho Rafael, meu amigo Fabinho Rafael, pergunta para o Baroninho, se ele ficar no muro, qual o melhor para não ficar em cima do muro, qual o melhor técnico e o mais mala com quem você trabalhou, Baroni? Todos os treinadores que eu trabalhei, eu fui muito bem com eles, né? Me dei bem com eles. Não posso falar de ninguém, não. Vou falar de algum treinador, passaram o quê? 10 treinadores comigo, os 10 foram bem comigo aí, então não posso falar nada, não. Não tenho queixa de ninguém, não. Brandão, vou falar o quê do Brandão? Minelli. Urubatão, que passou aqui pro Noroeste comigo. João Avelino. Foram pessoas sensacionais, né? Então, a gente trabalhou com o Carpegiani, né? O Carpegiani no Flamengo, Tele Santana, né? Mas eu também sou Dino Sani, né? Que me levou para o Flamengo, né? Jorge Vieira. Então, são grandes treinadores, grandes profissionais. Então, eu repasso a pergunta para você, Jean. O melhor técnico você já citou, foi o Adailton Ladeira. Se você não quisesse nome, desculpa, fique à vontade, mas teve mala também? Teve, né? 16 clubes que eu passei. O seu Carlos Alberto foi um grande treinador que me ajudou muito também no Santa Cruz. Né? Tive vários treinadores muito bons, né? Como também tive vários ruins, né? Mas isso faz parte, né? Ninguém é obrigado a se dar bem com. Mas eu nunca dei problemas para os treinadores. Dava problema para eles escalar, né? Porque eu fazia os gols, entendeu? Mas eu sempre me dei bem com os treinadores, né? Que nem eu falei, teve os treinadores bons, teve os ruins, mas a gente tem que respeitar. E uma coisa que eu sempre tive isso comigo, sempre respeitei. Às vezes o Santos não batia, mas ele era o comandante e a gente sempre respeitou. Você percebeu, Orlando, os nomes citados por essas duas feras aí, rapaz? Caramba, impressionante. O Carpegiani é um treinador que todo mundo que trabalha com o Carpegiani destaca o trabalho do Carpegiani, o estilo dele. E não foi diferente agora o Baroni falando, né? Sem dúvida. Não, eu peguei. Oi? Pode falar. Não, o Carpegiani é um treinador que hoje ele já está com uma certa idade, já está mais avançado, assim, não tá hoje nos holofotes aí da mídia, mas o trabalho dele sempre foi muito destacado, né? Onde ele passou, no próprio São Paulo, no Palmeiras, no próprio campeoníssimo pelo Flamengo, né? É um treinador que realmente merecia, eu acho que um melhor destaque aí pela mídia e no futebol brasileiro, como jogador e também como treinador, né? Olha aqui, se você permite, Riva, só para concluir aí o assunto treinador, falar um pouquinho do Fernando Diniz. Eu tive a oportunidade de conversar com ele lá no ginásio da Federação, sabe, no Presidente Ciro. O menino dele joga no Penha, categorias menores. E eu tive lá e bati um papo lá com o Fernando Diniz, sabe? É um rapaz porque ele é mais jovem do que eu, né? De uma humildade, de uma simplicidade que não transparece, porque ele também é como o Tele, ele não gosta muito da imprensa, não. Não falou isso para mim, mas a gente percebe nas entrevistas. Ele não gosta muito de dar entrevista, mas atende todo mundo com uma presteza, com uma delicadeza, sabe? E tira foto com todo mundo e conversa numa boa. E ele tem a humildade de falar o seguinte: ele falou que não estuda taticamente, que ele não é nenhum estudioso tecnicamente, ainda tem essa humildade, e para mim, como você falou, ele tem feito coisas diferentes
no futebol, principalmente a saída de bola com os dois zagueiros, né? Dois zagueiros que têm essa facilidade de sair com a bola, um time que sai tocando a bola. Realmente é um treinador diferente e bastante humilde. E que não está muito preocupado com a mídia, não. E tudo isso agregado, desculpa até me estender um pouco sobre o Diniz, mas tudo isso agregado com o fator psicológico, né? Porque ele é psicólogo, né? Então ele consegue ainda, além de taticamente, de tecnicamente aprimorar os jogadores, trazer o atleta para o grupo. E se impor também, porque quando precisa mandar embora, mandou. Everton, mandou Pato e mandou Anderson Martins embora, os zagueiros aí veteranos de São Paulo. Legal. Aqui, ó, Carlos Augusto, grande noite, Riva, um abraço a todos. Matheus Ferreira, boa noite, um abraço a todos. Baroninho, fale de sua passagem pelo Flamengo de 81. Foi o melhor momento da sua vida? Não, eu tive a passagem pelo Flamengo e pelo Palmeiras, né? Onde que e minha carreira começou aqui no Noroeste de Bauru. Praticamente eu cheguei com 13 anos no Noroeste, fiquei até com 18, 19 anos. 19 eu fui vendido para o Palmeiras em 78. Fiquei 6 anos no Palmeiras, mas nesse meio termo, eu fui emprestado para o Flamengo em 81. Foi onde que nós conquistamos praticamente 5 títulos, né? Foi 4 títulos, mas 5 títulos que eu conto com 5 títulos, um campeonato que teve na Itália, em Nápoles, né? E foi o ano que o time do Flamengo ganhou tudo. Era um time fora de série, um grupo muito bom, unido, né? É onde que a união fez a força, onde que nós ganhamos todos os títulos que teve em 81. É verdade. Hoje nós estamos com o Django, com o Baroninho, com o meu amigo Orlando, falando um pouquinho sobre essa história do futebol romântico. Você consegue desvincular? A sua imagem realmente é o Ituano, não tem como sair disso, Django. Está marcado, não tem como sair disso. Não, Riva, eu sempre brinco, eu tenho 3 filhos, né? E eu falo que tem 3 clubes que são especiais para mim, né? Igual os meus filhos, né? Não tem jeito de você gostar diferente dos filhos, né? Que é o Ituano, é o Primavera de Indaiatuba e o Santa Cruz, né? E tem os outros clubes que eu joguei, né? Mas graças a Deus, os outros clubes também eu tenho uma história bacana. Na maioria deles eu tenho uma história muito legal. Mas os meus 3 clubes do coração mesmo é o Galo, né? O Ituano, o Primavera de Indaiatuba e o Santa Cruz. E que, aproveitando isso, quem mandou um abraço para você é o professor Gerson Petrini Mussi, que em breve estará com a gente aqui, professor da maior categoria, um dos grandes amigos. Um abraço especial ao meu amigo Django. Tive o prazer de ficar seu amigo em 1986. Olha que eu recuperei aqui, Baroni. É esse gol que você está falando aqui, rapaz? Esse jogo contra... Olha, o Baroninho, camisa 11 da Libertadores de 81. Nós recuperamos, é claro que não tem o áudio. Foi 7-1. Ah, não, isso aqui é outro jogo. Isso aqui é o Campeonato Carioca. Eu vou tentar avançar aqui para achar aquele jogo contra o Jorge Wilstermann, onde você marcou o gol aqui. Mas, de fato, realmente um momento marcante. Pergunta. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha lá. Que legal. Que legal. Chute na enfiada para o pelo esquerdo para o Ninho. Número 11. Ele estufa a rede no seu porteio, repare. Não dá para esquecer, né, Baroni? E aí o gol, né? Aí é o jogo contra o Wilstermann, né? É esse que você tá falando, não? Não, de falta. Então, acho que é esse daí. O Zico vai sofrer a falta aí, ó. Vou avançar aqui, ó. Vai ter o gol. Olha lá, é você que tá ajeitando a bola ali, não é? Eu, o Zico, né? O Zico tava perto de mim ali. Então escreve o lance aí, Baroni. Vai lá, ó. Jogo na Bolívia. Nós não temos o áudio original aqui ainda, é um pouco baixo. Preste atenção na pancada que o Baroni vai acertar na bola, ó. Quanto estava o jogo? Tava 0-0. Tava 0-0.
Nossa, que legal, hein? Timaço. Com Galvão Bueno. Timaço. Não tem como esquecer isso, né, Baroni? Não, a gente guarda, né? Passei por um grande clube que foi o Flamengo e um grupo muito bom. Ótimo. Ótimo de se trabalhar. Pergunta, Orlando. Tá aí, ó. Django e Baroni, para quem participar. Aliás, deixa eu só aproveitar, Orlando, rapidamente. O Paulo Foratori, boa noite, meu amigo Riva. Saudades, um grande abraço ao Baroninho, um dos meus ídolos do futebol. Carlos Augusto inverteu mesmo, verdade. Vinícius Pontes, o futebol está muito burocrático e mecanizado. O Vinícius é um dos parceiros do nosso programa, com o projeto Metropolitano de Jundiaí, em breve tem novidades. Com isso, o jogador tem uma série de papéis em campo. É o que disse Orlando. Não tem mais aquela questão de número. Você percebe que no escanteio, o adversário 9 está lá marcando. Exatamente. Falasco, boa noite, um abraço a todos. Adilson Fernandes, o irmão do Pig, boa noite. Chimo, tá grande dia, acompanhando o nosso programa aqui também. E aqui vai outras perguntas. Os jogadores estão muito apáticos em campo quanto à falta de público. Olha, aproveitando esse raciocínio, eu quero perguntar para os três. Vou deixar o gancho para você, Orlando. O Rio de Janeiro planeja voltar com o público no estádio de futebol. Vai lá, Orlando. Eu acho que ainda não é hora, Rivan. Sinceramente, é claro que o público faz falta, é a alegria, é a razão do futebol, mas eu acho que ainda não está sob controle essa situação. Acho que precisa aguardar um pouquinho mais e a saúde em primeiro lugar nesse momento. Django, sua opinião sobre o tema. A volta do futebol e agora voltar com o público no estádio, fica à vontade. Eu sempre falei de quando aconteceu isso daí, que voltou muito, eu achei que voltou antes do futebol, né? E outra coisa, né? Perder um pouquinho da essência, né? Sem torcida, fica tudo, parece que ficou muito esquisito as coisas. Na minha opinião, eu achei que voltaram muito cedo, entendeu? Por mim, lógico, tem os interesses aí, envolve um monte de coisa, né? Mas por mim voltava só o ano que vem. Mas a gente respeita aí. Eu fico na opinião do Django. Realmente está muito chato. Futebol sem torcida, né? Sem motivação. Os jogadores não têm motivação para jogar. Não está apresentando aquele futebol que deveria apresentar todos os clubes. Você vê pela televisão aí, né? Pelos jogos que está tendo. Parece que é em câmara lenta. Os caras estão jogando. Eu penso a mesma coisa que o Django. Era para votar o ano que vem. É verdade. Se bem que o Rio de Janeiro está planejando voltar, tem tudo isso aí, é uma situação esquisita. O Adilson Fernandes pergunta aqui, bom, aí você responde se você quiser, Baroni. Por que o Christian não permaneceu no Corinthians? Pergunta aqui o Adilson Fernandes. Quer falar sobre o tema, Baroni? Não, eu acho que o Christian fez a parte dele, né? Teve uma grande passagem lá no Corinthians, né? E realmente aconteceu algumas coisas lá que não foram verdade, né? Ele já falou isso na televisão, mas eu acho que ele marcou, né? Ninguém vai tirar o que ele fez pelo Corinthians, é uma coisa que vai ficar marcado. Pode ver que o que o Orlando falou aí, eu vi o Beija falar hoje. A entrevista que ele teve com o Andrés, que Elias e o Christian eram o meio de campo que ele gostaria de ter. Aliás, eu acompanhei essa entrevista do Benja na Fox e um dos jogadores que o Corinthians pretende repatriar com o dinheiro agora que está entrando na Neoquímica é o Paulinho para o ano que vem. O Paulinho não é uma utopia, mas a Neoquímica planeja trazer o Paulinho para o ano que vem. Quem é o melhor centroavante do Brasil, Django, na sua opinião, hoje? Hoje? Tá difícil, hein? 9 de ofício não temos? Tá difícil. Eu gosto embora ele é meio uma linha, mas eu gosto muito do Gabriel, né? Ele é um jogador versátil, eu gosto dele. Para você, o Baroni, quem é o melhor 11 do futebol? É a posição que você jogava. Bom, são funções, situações diferentes. Mas quem é aquele jogador que te chama atenção no ataque, do meio para o ataque? No Brasil. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil porque o canhoto joga pelo lado direito. Tá difícil. Tá difícil. Viva. Verdade. É a questão do futebol, o resultado que a gente acabou de falar. Estou tentando recuperar aqui, Django, um gol seu aqui, ó.
Mas está aqui um momento seu com a camisa do Santa Cruz. Isso aqui é história também, de Django. Meu Deus do céu, é lá no Arruda? É, no Arruda. Modéstia à parte, Riva, eu me dava muito bem nos clássicos, principalmente contra o Sport. Verdade, fez gol, ué? Eu fiz gol de fantástico. Então, me dava bem nos clássicos de Pernambuco. Se eu fizesse uma pergunta para vocês, ex-jogadores, até aproveitando o Django, se aqui estivesse a máquina do túnel do tempo, você pudesse entrar na máquina do túnel do tempo, você faria o mesmo caminho? Seria jogador de futebol? Ou tentaria corrigir alguma coisa? Ou se arrepende de alguma coisa que fez? Eu faria o mesmo caminho, só que eu queria ter tido oportunidade antes, para mim ser um jogador mais completo do que eu fui, né? Depois eu fui me acertando, eu tinha até uma técnica boa, por ter começado no salão, né? Mas eu gostaria de ter tido uma base que seria muito importante para mim, na minha trajetória. Eu acho que poderia ter começado antes e ter ido muito mais longe do que eu fui. E você, Baroni, se arrepende de alguma coisa na vida como jogador de futebol? Se pudesse entrar na máquina do túnel do tempo e pudesse corrigir alguma coisa? Faria tudo de novo aí que eu fiz na minha vida. Faria tudo de novo. Com maior satisfação, né? E pegar esses treinadores que eu falei os nomes deles aí, todos, aproveitar um pouquinho de cada um. Vai lá, Orlando. Eu não compraria um Passat 77 que eu comprei, Riva, que me deu muita dor de cabeça. Viu? Então, isso eu não compraria novamente esse Passat, não. O apelido dele era Podrão, imagina o estado dele. Né? Mas, agora é importante, eu vi o Django falando, né? Em futsal de novo, né? Futebol de salão. Ele teve início no futebol de salão. Hoje a gente vê muito treinamento, né? Treinamento de 30 metros, né? Campo reduzido, né? O Baroninho, o próprio Django aí, que são treinadores, a gente vê treinamento de 30 metros. A quadra do futebol de salão é 20 por 40, né? Então, a importância do futsal hoje no futebol, para mim, é muito importante. Uma pessoa que é constante lá no Ciro, né, no presidente Ciro, é o Christian, né, que tem um menininho lá de 12 anos que joga no Corinthians, que está dando seus primeiros passos aí no futebol de salão. O futsal ainda, para mim, é muito importante. Eu acho isso e fico contente de ouvir algumas declarações nesse sentido, do próprio Django nesse momento, e de ver o Juninho Pernambucano. O Juninho Pernambucano, o nome que ele tem no Lyon é algo muito sério. Ele ganhou 8 campeonatos franceses. 8. Ele é muito, muito respeitado na França. Muito mais que no Brasil, inclusive. E ele deu uma declaração recente dizendo da importância do futsal dentro do futebol brasileiro. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. Futsal e futebol de campo, dá para interligar, Baroni? Eu comecei no futebol de salão também, né? Fui de salão. Chutava muito forte. Essa bola de salão, aquelas bolinhas pequenas, pesadas, chutava muito forte. Comecei no salão. O Orlando falou uma pessoa aí que a gente não pode esquecer, que revelou muito jogador, né? Bolão. Esse faz uma falta de futebol. Muito, revelou muito jogador. O Matsubara existe, não existe mais depois que ele saiu, né? Essa pessoa aí, Bolão. Quem conheceu o Bolão sabe quem foi o Bolão. Olha aqui, ó, Nelson Borges. Nelson Borges diz aqui, um abraço ao Baroni e todos vocês. Baronil foi um grande jogador. Tive o prazer de jogar com ele no Noroeste de Bauru e Seleção Paulista a todos. O Nelson Borges de Freitas, Baroni. Eu agradeço, amigão meu, Nelson Borges, né? Chegou de Tupã, depois jogou no Santos. Manda um abraço para ele aí. Tô mandando um abraço para ele.
O Vinícius Pontes, até o sub-15, o futsal é essencial para o campo. A partir do sub-17, acredito que atrapalha as carreiras, diz aqui o Vinícius do Metropolitano. Qual é a sua opinião, Djan? Futsal e futebol de campo? Para iniciar no salão, né? Eu também concordo com isso aí, de 15 até 16 anos. Depois o jogador faz a opção dele, ou continua no salão ou vai para o campo. Estamos na reta final do nosso bate-papo. Deixa eu antecipar aqui os 2 lanches do hamburgão do Pardal. Um saiu para o Adilson Fernandes. Adilson Fernandes recebe um lanche do hamburgão do Pardal, pode retirar a partir de hoje, sempre às 18h30, na Praça da Rua Congo, lá no Bom Filhão. E o outro, Carlos Alberto Falasco. Carlos Alberto Falasco também ganhou o lanche do hamburgão do Pardal. Eu achei aqui, o Baroni, vamos ver se a gente consegue aqui, ó. Tem uma escalação aqui, você vai me ajudar. Vamos ver aqui, ó. Esse jogo, Gilmar, Rosemiro, Beto Cuscão, Polozzi, Pedrinho, Pires, Mococa, Jorge Mendonça, Jorginho, Carlos Alberto Seixas e Baroni. O técnico Tele Santana. O adversário, que era o Internacional 79, com Benítez, João Carlos, Mauro Pastor, Mauro Galvão, Cláudio Mineiro, Falcão, Jair Batista, Valdomiro, Pira e Mário Sérgio, saudoso Mário Sérgio Pontes de Paiva. Nós estamos tentando recuperar aqui, ó. Vamos ver se a gente acha aqui. Vai lá. Legal, hein? Que jogaço. O treinador do Inter aí era o Minelli, não era não, Riva? Sensacional. Esse é um dos jogos mais emblemáticos, acho que da sua carreira também, né, Baroni? Foi o jogo decisivo pra gente, né? Nós perdemos de 3-2, né? Falcão acho que fez 2 gols. Falcão fez 2 gols. Olha o Benítez jogou. O Internacional acabou virando esse gol. Jair, Gilmar. Você tem contato com esses jogadores ainda no dia a dia, Baroni? Eu tenho contato, né, com o Gilmar, com o Carlos Alberto Seixas, né? O Carlos Alberto Seixas mora aqui, né? Aqui, né, o filho dele acho que mora aqui em Bauru. Ó, Baroni, ó. Eu vou tentar achar o gol aqui, o momento do gol. O momento do gol, exatamente aqui, ó. Que coisa, hein, Orlando? Espetacular, de arrepiar, não é? Poxa, que legal. Muito bom. Muito boa recordação. Saudade do futebol, né? Do futebol técnico daquela época, né? Só me ajuda aí, Riva. Quem que era o treinador do Internacional? Era o Enio Andrade ou o Minelli nesse jogo aí? Minelli, né, Baroni? Minelli. Era o Minelli? O Enio foi antes. O Minelli. O Enio foi em 76, 79, era o Minelli. Ah, legal. Aqui, Marcos Pereira, gostando do programa, noite animada, muito legal. Já falei aqui do Milton, obrigado pela participação. Enfim, as perguntas vão ficar aqui, só assim para ver gol do Palmeiras. Dizem que o Toninho Piquiori, e olha que ele é palmeirense, hein? Eu gostaria muito, se você tem um sonho na sua vida ainda, Django, qual é o sonho da sua vida agora como ex-jogador de futebol? Ganhar na Mega Sena. Tô brincando, Riva. O sonho é a gente ver sempre os filhos da gente, a família, tudo em ordem. Esse é o sonho da gente. Eu só agradecer a Deus por tudo que Ele nos proporcionou. E a gente estando com 62 anos, com saúde, o que é o mais importante de tudo. Peço a Deus o maior sonho, a gente sempre está bem. Esse é o maior sonho meu. E você, Baroni, ainda tem um sonho a ser realizado no futebol? Não, eu gostaria de ver o Noroeste na primeira divisão, né? Casa cheia, né? Tá na terceira e a gente tá torcendo que suba.
porque a cidade merece, né? A gente que foi criado aqui em Bauru, praticamente dentro do Noroeste ali, cheguei com 13 anos, a gente torce muito para que aconteça e, juntamente com a torcida de Bauru, que a cidade, né, consiga subir para a primeira divisão. Orlando, muito obrigado pela sua entrevista, por participar com a gente. Vou me despedir das duas feras aqui também. Você é um dos grandes amigos que eu tenho, Orlando. Um grande abraço para você e até a próxima, Garreta. Obrigado, Riva. Foi um prazer. Um grande abraço de Jango, Baroninho. Saúde a todos. Obrigado. E obrigado pela oportunidade. Mas não desliga, não. Django, você marcou na minha vida também. Eu fiz algumas entrevistas pelo rádio de Jundiaí. Você judiou do Paulista de Jundiaí, rapaz. Você é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Obrigado por ser meu amigo. Foi um prazer mais uma vez. Valeu, Django! Obrigado, Riva. O prazer foi todo meu. Vou aproveitar aqui vou dar uma de Maguila aqui, mandar um abraço para a galera lá os meus alunos aqui da SEMI Cidade Nova, a garotada lá que já não é tão garotada do Craques do Futuro do Guarani Saltense, né? O amigo Gerson lá de Dayatuba, o meu amigo Zoca, e a galera toda aí. Obrigado pela oportunidade. Um abraço para o Orlando aí, para o Baroni, e foi legal estar com vocês aí. Obrigado de coração pelo convite. E para você, Edilson Guimarães Baroni, o baroninho da história do futebol brasileiro. Obrigado por você ser meu amigo. Obrigado por você estar na história. Deus te abençoe, Baroni. Foi o maior prazer conhecer você. E eu queria mandar um recado aí. Dar um abração no Sobraz, no Solinto, e também no Petico, nas pessoas que me trataram muito bem em Jundiaí. Cidade boa de se morar. Arrumei um monte de amigos aí, né? Principalmente o Sobraz, quando chegou no Paulista Jundiaí, me ajudou muito ali. E a gente fica contente com essas amizades. E uma pessoa muito sincera. E o Vanduil também, né? Que era dono da Passarela, ou é dono da Passarela. É. Aí a gente manda um abraço para essas pessoas aí. Obrigado por permitir de chamá-lo de amigo, viu, Baroni? Eu sei, você é meu amigo. Realmente você é meu amigo. Um abraço, Orlando. Um abraço, Django. Um abraço, Baroni. 2020, o final de 2020, feliz juntamente com os familiares de vocês. Saúde a todos. Muito obrigado. Excepcionalmente, o nosso lance livre foi ao ar hoje, com algumas dificuldades técnicas, graças a Deus, conseguimos colocar o programa no ar, que vai ao ar toda segunda-feira, às 18 horas. Muito obrigado, Baroni. Muito obrigado, Django. Obrigado, Gaeta. Obrigado a você que nos acompanhou em nome de Azul e Hamburgão do Pardal, com Del Prigo, com Banana.com, com Ciote Cirurgias do Joelho e sempre com Metropolitano e com Arte Brasil. Um abraço. A gente se fala depois. Obrigado. Obrigado.